Brasil, 93% da população de 9 a 17 anos já está online. A maioria acessa a internet todos os dias e, para 98%, o celular é a principal tela do cotidiano. Os dados são da pesquisa TIC Kids Online Brasil de 2024. Entre os mais velhos, o WhatsApp e o Instagram dominam. Entre os mais novos, o YouTube lidera como a principal rede acessada. E entre crianças de 9 e 10 anos, 6 em cada 10 já têm perfil próprio em redes sociais. Mas o que tudo isso está fazendo com o corpo e a mente das crianças? Estudos apontam impactos no sono, na fala, na socialização, na atenção e até no funcionamento do cérebro. As telas que não piscam por acaso são projetadas para capturar e viciar. Entre rolagens infinitas, notificações e vídeos automáticos, muitas crianças passam horas deslizando o dedo na tela do celular em vez de correr, pular ou inventar histórias. Enquanto isso, pais e mães também estão presos nas próprias telas e a mediação vira exceção. Só 13 em cada 10 responsáveis usam filtros ou bloqueios para proteger os filhos online. Como proteger a infância num contexto em que o tempo e a atenção viraram mercadoria? No BDF Entrevista de hoje, conversamos sobre vício digital, desenvolvimento infantil e os desafios de educar para o mundo dentro e fora das telas. Olá, eu sou Luana Ibelli e este é o BDF Entrevista. Por aqui sempre um bom papo sobre temas atuais com a visão popular que é a marca do Brasil de fato. Aproveito para te cumprimentar, você que assiste a gente pelo YouTube, pela Rede TVT. Seja muito bem-vindo, bem-vinda e vamos para mais uma conversa. Hoje eu recebo aqui Brenda Guedes. Ela é pesquisadora doutora da Universidade Federal do Ceará e da Recria, a rede de pesquisa em comunicação, infâncias e adolescências, e vai ajudar a gente a entender esse contexto. Obrigada, viu, Brenda, pela presença. Obrigada a vocês, é um prazer estar aqui conversando sobre esse assunto. Bom, então vamos lá. Quase a totalidade das crianças estão na internet, usam o celular como principal tela. Brenda, que preocupações, entram aí nesse cenário? Que tipo de transformações estão acontecendo nas infâncias? Você falou direitinho quando você falou transformações nas infâncias, né? A gente fala de verdade de múltiplas infâncias e de infâncias como um conceito, né, que muda em função do tempo histórico, né, dos discursos, da cultura com a qual se relaciona. Então, hoje a gente fala de infâncias que têm uma relação diferente com cultura digital. E aí a nossa cultura, né, ela é uma cultura também digital, né, uma digital que se relaciona com esse ambiente offline, mas que costura essas experiências online com o que a gente vive fora dessas telas, como a gente costuma chamar, né? Então a gente fala aí de experiências múltiplas, de um Brasil, pensando aqui o nosso contexto, muito amplo, em que a relação com o que existe do digital, ela se dá às vezes na prática, às vezes nos usos excessivos e às vezes na ausência desses usos que viabilizam inclusive experiências de cidadania digital, né? Então é um país no qual a gente briga pelo diverso, né? A gente briga aí tanto por um equilíbrio dos usos que extrapolam o que faz bem ou o que é bem-vindo em termos de oportunidade para as crianças, mas a gente também briga ou reivindica a inclusão de muitas crianças e adolescentes, na verdade, que sequer estão tendo experiências qualitativas com o digital, naquilo que ele tem de bom e de importante, bacana para oferecer também. A discussão ela pode cair numa coisa moralista, né, de culpabilizar, de proteger ali a criança, de não ter contato, mas é fato que a internet e os dispositivos móveis, a gente não tem mais uma vida fora desse ambiente, né? A nossa vida, ela tá ali, a criança também, ela faz parte da sociedade, ela também pode, ela também está ali, é inevitável também que a criança conviva. Então é importante também, né, ter essa visão de que não são todas as crianças que têm acesso aos benefícios, quer dizer, existe a parte negativa de estar ali o tempo todo, às vezes sem uma supervisão, sem um acesso de qualidade. Então a gente está falando disso, da qualidade também do acesso, né, Brenda?
Sim, definitivamente, né? A gente está falando de riscos e oportunidades. Esse é um paradigma que não é exclusivamente o nosso jeito de olhar para essa experiência de crianças e adolescentes com o ambiente digital. É um paradigma que vem sendo discutido aí ao longo dos últimos anos em diversos países, mas que se relaciona também com outros aspectos, né? Então a gente pensa riscos e oportunidades associados ao bem-estar digital dos usuários, e isso envolve crianças e adolescentes, né? E isso também está relacionado com os direitos previstos para esses usuários. E aí, falando aqui do nosso lugar do Brasil, a gente está falando de usuários, né, que são crianças e adolescentes, e que nos termos da nossa Constituição Federal tem prioridade absoluta em termos de proteção, mas tem associados a esses direitos de proteção também outros direitos, como os direitos de participação, de provisão, né, e mais recentemente de prevenção também, né? Então, como é que a gente costura todos esses direitos como desafios aí das experiências práticas de crianças e adolescentes? Então, em geral, uma medida que costuma ser acionada é a gente remove as crianças das experiências com o argumento, né, ou a perspectiva de protegê-las dos problemas que muitas vezes estão colocados ali. Mas eu digo que essa é uma medida muito simplista, né, e ela não dá conta da complexidade que a gente tem desse tipo de fenômeno, né, de relação. Então a gente precisa de medidas mais complexas para responder às situações que são complexas, porque a retirada de crianças das experiências digitais é uma medida de unilateral, né? E a gente precisa de outros atores, outros setores da sociedade envolvidos em prover também experiências digitais seguras, qualitativas e importantes para crianças, para que no hoje elas possam usufruir de cidadania, né, dos direitos aos quais elas precisam poder usufruir, né, de socialização segura. E, nesse sentido, pensarmos juntos como construir esse ambiente digital ou reconstruir, reformular com crianças e adolescentes no foco. Olha, eu quero adiantar um assunto, Brenda, já que você tocou nesse ponto. Existe uma cartilha do governo federal que toca justamente em várias questões que você acabou de trazer nos direitos das crianças, né? A gente preparou um ilustra, olha, que está aí na tela para você, que é o guia sobre uso de dispositivos digitais, e ele fala, né, sobre vários aspectos que a Brenda falou para a gente, sobre mediação do uso, que considerar ao baixar os aplicativos, né, quando dá o celular próprio, sinais de alerta de uso problemático, enfim, uma série de orientações que podem ser muito úteis. Esse guia está disponível no site gov.br. Se você que está em casa, né, procurar no próprio Google Guia Uso de Telas Governo Federal, você já encontra, não está difícil de achar. E a Brenda, que é a nossa entrevistada, ela foi uma das redatoras, né, desse guia. A gente estava conversando um pouquinho antes da entrevista, Brenda. Esse guia ele passa por várias questões, né? Então queria começar falando disso. O que vocês pensaram a redigir? Porque toca numa questão tão importante que é a educação, né? Quem está lidando com criança precisa de ter dicas práticas ali no dia a dia para lidar, para fazer o uso, já que é impossível, né, tirar o uso, porque as crianças, como você falou, elas têm direitos também de viver na sociedade como todos nós, né? A gente não consegue protegê-las de viver da vida e também das dificuldades da vida. Então, como esse guia ajuda, né, nessa questão mais prática das orientações? Tá, o guia ele tem um desafio aí, né? Ele é um dos primeiros documentos do governo a tratar dessa relação de crianças e adolescentes com o ambiente digital numa perspectiva aí mais ampla, e ele se propõe a contar algumas coisas sobre o assunto a partir não só do que se decidiu fazer, mas ele é fruto de um trabalho complexo, grande, né, de 7 ministérios envolvidos aí do governo federal, junto a mais de 20 organizações da sociedade civil. Ele é um processo que foi cauteloso na medida em que expôs essa relação com muitas das vertentes que tem a ver com a experiência de crianças e adolescentes no final das contas, né? Um guia que também é fruto de consulta pública, que ouviu a sociedade civil, que fez escutas qualitativas, né, com
pessoas que são responsáveis diretas por crianças e adolescentes e com as próprias crianças e adolescentes, e isso é muito importante de dizer, porque ouvir quem está na ponta e ouvir quem é diretamente envolvido com aquilo que se está pensando, às vezes muda os rumos da publicação, né, da reflexão, e foi isso que aconteceu. Então a gente entende que ele é um documento amplo, mas que ele tem esse desafio de, ao mesmo tempo que ele traz para a cena e apresenta uma série de evidências científicas, né, e de estudos nacionais e internacionais para falar e apresentar esse tema à sociedade, ele também dialoga com públicos diversos, né? Então, ele passou por um processo de simplificação de linguagem, ele tem uma série de ilustrações e uma série do que a gente chama de ferramentas práticas, que tentam trazer com uma carga de sensibilidade também, essa ideia do que pode ser feito em algumas situações, como pensar ou o que ponderar em determinados momentos que tem a ver com escolhas das famílias ou escolhas dentro do ambiente escolar ou em outros contextos para as experiências de crianças e adolescentes, né? E isso é um desafio grande, porque as linguagens precisam ser múltiplas para conversar com um Brasil que é muito diverso, muito distinto, que tem uma série aí de aspectos que precisam ser observados na hora da gente preparar esse tipo de material. Então, eu digo que ele é um primeiro material sobre esse assunto e que outros podem derivar dele, com outros formatos, outras linguagens. Mas sim, temos aí algumas ferramentas práticas dentro do guia, já tentando fazer esse movimento aí de conexão. Antes de falar dessas ferramentas práticas, né, que eu acredito que interessa muita gente que tá nos ouvindo, nos assistindo, vocês escutaram, então, crianças e adolescentes, o que eles dizem, Brenda, sobre todo esse contexto? Quais são as dicas e o que eles consideram importante, né, em todo esse contexto digital e da atenção que a gente precisa ter também nessa mediação? Tá, o que eles dizem são muitas coisas, né? Eles, assim, na verdade, quando provocados, eles têm muito a falar sobre qualquer um desses aspectos, né? Eles conseguem identificar questões de risco, eles conseguem ver muitas oportunidades, inclusive de socialização, né? Porque a gente fala de adolescentes e crianças diferentes. Então, tem crianças que são super tranquilas no trato para fazer novas amizades no offline, e tem crianças que não são tão assim, tem outros jeitos, né, de se colocar na relação com os seus pares, e o ambiente digital é muito importante nesse sentido. Mas eu acho que, assim, eu posso dar pistas do que eles falam, mas vocês têm também como conferir isso, não só ao longo do guia, a gente tem citações de familiares, educadores, crianças responsáveis, mas a gente tem uma etapa que era muito desejada aí do pessoal que começou com o projeto do guia, que era essa etapa inédita de recomendações, né? Como é que a gente pode pensar modos de transformar o cenário que a gente tem, ou atentar para aspectos do cenário que a gente tem, a partir de metas práticas, né? A partir de objetivos práticos. Então, o capítulo final do guia, que é o capítulo 6, ele é uma etapa de recomendações, e ele endereça recomendações para diversos setores da sociedade, entre eles vários que não estão normalmente contemplados quando a gente fala do cuidado de crianças e adolescentes, pelo menos no senso comum, né? Então, em geral, se pensa famílias, escolas, né? Mas pouco se fala, às vezes, sobre o papel de influenciadores nessa cena, do setor empresarial nessa cena, né? Do sistema de garantias de direitos de crianças, como é que todos esses atores, de alguma forma, podem estar vinculados às experiências digitais de crianças e adolescentes. E aí a gente tem uma etapa que surgiu a partir dessas escutas, que é uma etapa em que as recomendações para crianças e adolescentes são feitas pelas próprias crianças e adolescentes, né? Então a gente tem uma experiência aí de participação diferente, e a gente tem uma etapa em que as crianças e adolescentes fazem recomendações para os adultos da sociedade, né? Então a gente tem trechos que dizem assim: é importante conversar com uma pessoa e não ficar usando o celular enquanto você está falando com ela. Isso dá a impressão de que você não liga para o que ela tem para te dizer, né? Então, essas e muitos outros aspectos, né? É importante que a gente ouça crianças e adolescentes, nada sobre nós sem nós. Isso vem da fala deles, isso não é a escolha nossa, né, de conteúdo para o guia. E também todas as potências, né? Assim, as mídias digitais, elas
potencializam os formatos que a gente pode usar, então fazer quadrinhos, desenhar em mesas digitais, né? Poder contar sobre histórias que têm a ver com o nosso dia a dia, inclusive quando eles não têm experiências online, né? Isso conta sobre quem somos num ambiente ou no outro, né? E que está conectado, né? Então foi muito, eu digo que foi decisivo a gente ouvir crianças e adolescentes para o rumo que a publicação tomou e para entender que a gente fala de experiências muito diferentes, né? Crianças de cidades distintas, contextos urbanos, contextos rurais, em regiões diferentes do país, e que contam sobre uma resposta nossa, do sul global, para essas experiências com as mídias digitais, né? E não somente aquilo que a gente vê que acontece em outros lugares, e importa aqui para o modo de responder a esse tipo de relação. Então, é uma parte muito querida, assim, pessoalmente. Eu fico encantada de encontrar num documento oficial esse tipo de participação, né? E entender que isso não é uma perda, pelo contrário, né? A gente não perde quando vai ouvir crianças e adolescentes, a gente ganha muito e aprende também com eles nesse percurso, nesse processo. Você falou uma coisa que me chamou a atenção, né, de soluções que nem sempre servem à nossa realidade. Você tem alguma coisa em mente que poderia exemplificar isso, né? Porque quando a gente fala dessa relação das telas, das crianças, realmente a gente lê reportagem, a gente vê recomendações de especialistas. Então, na sua opinião, às vezes isso vem de um outro contexto que muitas vezes não estão adequados à nossa realidade? Acho que às vezes as soluções elas vêm porque dão certo em alguma medida para algumas experiências, algumas famílias, né? Então, eu acho que essa complexidade de escuta ajudou a gente a entender que num país como o nosso, por exemplo, muitos dos dados da consulta pública apontavam para o fato de que não é que as famílias não sabem que o tempo de tela precisa ser moderado, é que as famílias muitas vezes elas não têm a condição de fazer a mediação que elas entendem que é importante. Então a gente recebia na consulta pública, por exemplo, informações do tipo: governo federal, por favor, reduza a carga horária de trabalho da gente para a gente dar conta de fazer esse acompanhamento do que os nossos filhos fazem na internet ou consomem na internet. E eu entendo que existe aí um desejo legítimo e uma responsabilidade importante nessa cena, que é o papel que a família tem nessa experiência. Mas isso também conta, né, de uma série de famílias que estão aí trabalhando inúmeras horas por dia para botar comida na mesa e que não tem condição, repertório, letramento, muitas vezes, para trocar determinadas experiências com as crianças. E isso não pode ser jogado na conta delas como se fosse uma ausência dessa família exclusiva, né? A gente tem um monte de empresas que estão oferecendo aí seus produtos, aplicativos, serviços, com um modelo de negócios, que é o que como a gente nomeia aqui, né? Que é baseado em reter a atenção dos usuários, né? E isso capta todo mundo, né? Isso capta adultos, não só crianças e adolescentes, mas isso é muito assimetricamente, né, colocado na cena. Então, é uma distribuição de tempo com aquela criança e adolescente que é muito desproporcional. O tempo que uma empresa, uma marca, né, determinados serviços têm para estar em contato com as crianças e os adolescentes e que as famílias dessas crianças têm. E mais que isso, né, muitas vezes as famílias até têm a estrutura, o tempo, a condição de fazer esse tipo de mediação. Mas quando você vai fazer algum tipo de restrição, que não é somente da ordem do tempo, também é da ordem do conteúdo, acompanhar e conversar sobre isso, você precisa ter outras ofertas, né, para fazer para essa criança. Então, você não tira a tela de uma criança e diz, agora te vira e não tem mais nada. Você precisa ter um lugar para a criança brincar, e isso às vezes significa que uma praça do lado de fora da casa precisa existir, com a qualidade e segurança mínimas aí para existir essa experiência offline também qualitativa. Então a gente chama o governo à ação, né? A gente chama aí a responsabilidade daqueles também que são produtores de conteúdo, que estão nos espaços digitais e que, na medida do possível, precisam entender e repensar o conteúdo. Então, quando a gente fala de tipos de usos de telas, isso implica tempo,
de uso, isso implica o conteúdo que está sendo acionado, isso implica o tipo de serviço de aplicativo que eu estou usando, que tipo de dados, de coleta de informação ele está retendo de mim como usuário naquela experiência, né? E em que medida isso gera segurança ou insegurança para essas experiências. Então, são muitos atores, muitos fatores, e a gente entende que só dá para dar respostas significativas e que colaborem para uma mudança do que a gente tem atualmente, né, em termos de segurança, de qualidade, se forem por muitas frentes diferentes, e que não adianta jogar na conta da família. Então, quando eu falo desse tipo de coisa, né, como resposta aqui do Sul Global, a gente tem que pensar de que famílias falamos, né, quais são essas infâncias que a gente está dizendo que são todas se relacionando com o ambiente digital, e adolescências, né, quais são as condições de mediação que existem, quais são as políticas públicas que existem em termos de medida protetiva para isso, naquele contexto nacional, né, e por aí vai. Então, são muitas, muitas frentes que precisam agir juntas. Você fala isso e me lembra, né? Bom, eu tenho 37 anos, né? Então eu fui criada nos anos 90 com a televisão. A televisão fazia esse papel também da babá, né? Tinha toda uma discussão. E eu penso, né, nessa sua fala, Brenda, de que as dificuldades, né, as desigualdades, elas continuam se perpetuando. Existe um contexto diferente, até te pergunto, né, sobre essa diferença entre uma tela que é a TV e essa tela pervasiva ali que está o tempo todo na nossa mão, né, com uma outra lógica. Mas a gente está falando também, né, de desigualdades que se perpetuam e sempre vai ter algo ali que vai acabar ocupando esse espaço, né? E agora a gente pode dizer que é o celular, que é uma tela mais fácil, que está ali na mão de todo mundo, mas no fundo a gente continua lutando com as mesmas dificuldades, com a carga horária das famílias, né? Também a própria dificuldade das famílias. A gente tem uma epidemia de bets, né? Então os próprios pais também estão ali no celular vulneráveis a esse contexto. Então, o que dizer das crianças, né? Se nós adultos já estamos vulneráveis, as crianças ficam muito mais. Sim, sim. E é muito curioso isso, né? A gente, eu acho que esquece que crianças e adolescentes imitam a sociedade que conhecem, né? Que veem, que experimentam, elas reproduzem, né? Não quer dizer que vai ser sempre assim, mas nessa fase, nessa etapa aí de você ser criança, a referência que você recebe de sociedade, ela é decisiva para o modo como você vai experimentando os seus comportamentos, as suas escolhas e as suas práticas, né? Então, a sociedade que as crianças veem é uma sociedade muito conectada, em que os adultos trabalham, né, através de dispositivos digitais, se relacionam através de dispositivos digitais, se entretêm através de dispositivos digitais, né? E é muito difícil, né, você dizer assim, vocês têm que mudar, vocês que são crianças e adolescentes é que na verdade estão fazendo o que é errado e a gente vai se manter da mesma forma e vocês precisam entender que é diferente para vocês e para a gente essas regras não valem, né? Então, entendo que existem as particularidades e inclusive os impactos de você consumir desde muito cedo telas sem determinados critérios, né? E a gente fala telas aqui de uma maneira geral, mas na verdade dispositivos digitais são algo muito mais amplo do que telas. Quando a gente fala de assistentes virtuais que estão nas casas das pessoas, né, são sim dispositivos digitais, apesar de não haver uma tela conectada, né? Então a gente precisa entender que essas relações elas estão aí permeadas por essas experiências também dos adultos, né, com esses dispositivos, com essas práticas, com essa cultura, e que a gente precisa de medidas coletivas, né, para que haja mudança. Ninguém está dizendo aqui que não é para usar tela, que não é para trabalhar usando isso, mas de que modo, né, até que ponto, com que critérios, e isso precisa ser comunicado para as crianças e para os adolescentes também, né, porque eu acho que isso também é fruto do modo como nós, adultos, estamos fazendo nossas escolhas sobre essas experiências. E você falou do celular em específico, mas é isso, a gente vai lidando, historicamente, a gente lida com novos meios que surgem, em geral, amedrontados pelo que eles trazem de novo na cena, e muitas vezes pelo que eles trazem que aparenta ser
determinado tipo de risco, né? Então, isso aconteceu antes com televisão, como você falou, isso acontece, inclusive, em um momento na história com os livros, né? Que carregam uma série de conhecimentos que não estava posta para todo mundo na sociedade e que com a alfabetização, a prensa tipográfica, isso vai se colocando aí para muita gente que não tinha acesso a determinado tipo de conteúdo. Mas a gente precisa pensar os modos de utilização dessas mídias, né? E uma certa regulação, sim, desses espaços, né? Porque a gente não pode fazer tudo, como diz uma colega minha que é pesquisadora, a cadeira que a gente senta tem regra para o modo como ela precisa ser produzida, né, fabricada e ir a público. A comida que a gente come tem regras e modos para o que pode ou não ser feito, né? E o ambiente digital que a gente usufrui não tem essas regras de modo tão claro. E isso precisa ser considerado e ponderado também, entendendo todos os tipos de usuários desses tipos de aplicativos, serviços, ferramentas, né? E o que inclui crianças e adolescentes. Bom, vamos entrar então nessa questão coletiva e da regulação que é muito importante, porque quando a gente fala de regulação nas redes sociais, no ambiente online, a gente está falando bastante de publicidade. Vamos entender. Desde 2014, a publicidade voltada para crianças e adolescentes é considerada abusiva no Brasil. Na prática, a norma retirou as propagandas dirigidas ao público infantil dos meios de comunicação tradicionais. Publicidade de brinquedo no intervalo do desenho animado da TV não pode mais. E propaganda de chocolate com música infantil e atores crianças também não. Mas com a disseminação das plataformas digitais e dos influencers, a questão ficou mais complicada. Segundo o levantamento TIC-Kids Online Brasil de 2023, metade dos usuários de internet com idade entre 11 e 17 anos pediram aos responsáveis algum produto após contato com propaganda ou publicidade nos meios digitais. No Instagram, influenciadores mirins com milhões de seguidores promovem produtos, serviços e marcas para outras crianças. A irregularidade é dupla, já que menores de 13 anos não podem ter perfil na rede social, segundo normas da própria plataforma. A exceção é para contas gerenciadas pelos pais ou responsáveis. Como garantir que crianças não sejam alvo de propaganda nos meios digitais? É necessário criar uma legislação específica ou aumentar a fiscalização baseada na norma que já existe? Bom, pela nossa conversa aqui, a gente já tem umas pistas aí para essas perguntas, né, Brenda? Eu sei que você estuda as estratégias do Instagram, né, voltadas para crianças, você tem artigos, né, falando sobre isso, se aprofundando. Então, eu queria te perguntar o que mais te chamou a atenção aí nos mecanismos da plataforma para prender a atenção das crianças e acabar vendendo esses produtos, acabam burlando aí algumas regras. A gente sabe que publicidade infantil, ela está proibida, né? Só que isso parece que não funciona muito bem nas plataformas digitais. Esse é um desafio que a gente tem, é de dar a conhecer, em primeiro lugar, esse olhar, né, da nossa legislação para esse fenômeno, né, que na verdade em 2014 a gente tem uma resolução do CONANDA que especifica os modos como a publicidade e a comunicação mercadológica podem assumir determinados contornos. Mas a gente tem lá no Código de Defesa do Consumidor, em 1990, já na especificação do que significa uma publicidade abusiva, a ideia daquela publicidade, né, ou a informação sobre ser abusiva, aquela publicidade que se vale da falta de experiência da criança. Então, quando a gente entende que, e no artigo anterior, que é o 36, né, a gente vai entender que o princípio da identificação publicitária, ele é fundamental para que o consumidor, que é alguém com menos poder na relação de consumo aí do que o anunciante, por exemplo, ele possa ter determinados direitos garantidos. E aí eu acho que esse é um dos principais desafios quando a gente pensa ambiente digital. Isso não começa no ambiente digital, mas essa ideia de uma hibridização, né, de uma mistura, uma costura que não deixa tão claro para a gente, quando se trata de um conteúdo comercial e quando se trata de um conteúdo de entretenimento, de educação, né, e outros mais, isso se torna um problema. Então, o princípio da identificação publicitária ele é fundamental e no ambiente digital
isso se torna cada vez mais misturado, né? Cada vez menos claro para as pessoas. No Instagram isso acontece, mas isso acontece de uma maneira geral em muitas plataformas. Inclusive os conteúdos que são gerados para uma plataforma costumam ser adaptados para poder se enquadrarem no formato de outras plataformas digitais, outras redes sociais também, né? Então a gente precisa entender que não é formato somente, não é exclusivamente o tipo de discurso, né, textual ou narrado que se aciona, mas é uma intencionalidade de conversar com a criança como consumidor e público-alvo, que é percebido como abusivo, né, na nossa legislação. E a gente precisa ampliar esse nosso olhar para falar do que a gente chama de comunicação mercadológica, que é algo muito mais amplo do que um anúncio isolado. E que se a gente for parar para pensar, o modelo de negócio de muitos desses ambientes que estão sendo ocupados por crianças, ele é exclusivamente pautado na entrega de anúncios, na entrega de conteúdos, né? O que a gente chama de economia da atenção. A atenção do usuário é o que se torna um valor para a plataforma e para o negócio, porque é quando o usuário se mantém naquele espaço que ele pode receber maior oferta de anúncios, né, maior oferta de conteúdos que muitas vezes também estão costurados às narrativas de entretenimento, de educação que esses usuários vão consumir, a despeito de terem ou não uma carinha de publicidade. Pois é, e a nossa relação, né, com esse ambiente digital, com o influenciador que está ali no celular tão pertinho, né, é uma sensação de uma proximidade muito grande, né? Aquele influenciador, ele se torna um amigo, uma pessoa muito próxima. Para a gente que é adulto já é difícil entender, né, essa relação de proximidade. Para a criança é mais desafiador ainda, né? É uma relação muito mais sensível, eu imagino. Muito, muito complicado, né? Assim, muito delicado, até porque a gente tem uma série de produtores também de conteúdo que são crianças e adolescentes. Então a gente lida não só com crianças e adolescentes como consumidores, mas como produtores desses conteúdos. Nesse sentido, a identificação de pares, né, ela é algo muito forte nos processos de socialização das crianças. E aí a gente tem uma série de aspectos para olhar para essas experiências, né, de como as crianças vão se configurando como marcas na medida em que elas também são produtos, né, nesses contextos, elas tornam agentes promocionais de venda, né, de determinados produtos, de indicação, de recomendação de determinados produtos e serviços. Elas se tornam também veículos da manutenção de crianças e adolescentes que estão na condição de consumidores no ambiente da plataforma. Então, a gente precisa entender que essas relações são bem complexas e que elas já estão sendo, sim, né, observadas e, na verdade, acionadas por determinadas marcas para gerar o que a gente entende que é um processo de fidelização mesmo de um consumidor, né, que quanto mais cedo trabalhado ou cultivado a partir de uma determinada marca, mais tempo ele tem para dar retornos para essa marca em termos de respostas a esse processo de fidelização. Então, é importante para a gente, né, que a gente entenda que não é uma medida protetiva de exclusão, de criar uma bolha ao redor de crianças e adolescentes que estão, sim, imersos numa cultura que é uma cultura do consumo, mas que é diferente, do mesmo jeito que a gente fala da relação de telas com crianças e adolescentes, que trazem oportunidades e riscos, precisam ter filtros, né, nesse sentido assim, de regras, modos de funcionamento para acontecer sem causar danos às experiências de crianças e adolescentes, a gente precisa também entender, né, que essa relação extremamente comercial e pautada numa lógica de entrega de conteúdos comerciais, né, em troca da minha atenção, quando ela acontece desde muito cedo, a gente vai tendo contrapartida no modo como as pessoas enxergam e percebem seus processos de socialização também, né? Então, estar na vida pública, entendendo que tudo é mediado por marcas, é algo que a gente precisa começar a se questionar sobre esse assunto, né? Então,
como é que eu penso sobre determinadas causas, como é que eu me coloco nas minhas experiências de entretenimento, como é que eu estou nos meus momentos livres de lazer, em que eu não estou tendo responsabilidades atribuídas, sempre permeado ou atravessado por discursos de marcas que estão aí tentando me fidelizar o quanto antes, né? Então, esses são aspectos que a gente fica de olho por aqui. E como você disse, a solução passa pelo coletivo, pela regulação. Então, aproveito para te perguntar, Brenda, que tipo de regulação você acha fundamental para preservar, né, para proteger as crianças dos riscos envolvidos em tudo isso que você explicou para a gente? Tá, eu penso que, em termos de regulação, a gente tem bastante coisa já, que se a gente for entender que existe uma aplicabilidade do que está posto para o offline também para o online, a gente tem uma série de medidas aí que já garantem algumas experiências de segurança. Um exercício importante disso foi o comentário número 25 da ONU, comentário geral número 25 da ONU, lançado em 2021, em que a Convenção dos Direitos da Criança, né, ela foi traduzida de certa forma ou aplicada, né, o seu documento foi olhado e transcrito ou traduzido para poder pensar a sua aplicabilidade ao universo digital. E nesses termos, pensar a relação com os discursos de marcas, né, os discursos comerciais, né, proferidos por empresas, né, pelo setor empresarial de uma maneira geral, ele tem lá uma área específica nesse documento número 25 do comentário geral número 25 da ONU, e ele vai trazer para a gente, inclusive, a importância da gente estar atento não só à publicidade e à comunicação mercadológica direcionada a crianças e adolescentes, mas acessível a crianças e adolescentes. Então, nesses termos, eu entendo que a gente precisa falar de medidas de segurança que valham para toda publicidade veiculada em algum espaço ou ação, estratégia mercadológica acionada, inclusive para adultos, que não seja danosa às experiências de crianças e adolescentes. Essa é um pouquinho a lógica do que a gente pensa para cidades, né, por exemplo. Então, cidades mais seguras para crianças e adolescentes são cidades mais seguras para outros públicos, né? Pessoas com dificuldade de locomoção, pessoas idosas, né? Outros públicos vulneráveis também. E a gente precisa entender que os modos de desenvolver, né? Ou seja, o design de muitos desses espaços que as crianças e adolescentes usam, ele tem em si uma série de aspectos que podem ser questionados, que não são seguros para qualquer tipo de usuário, mas que quando eu penso crianças e adolescentes usufruindo dessas experiências, o risco se torna muito maior. E desses termos, o modelo de negócios de muitas dessas experiências no digital é um modelo de negócio pautado essencialmente comercial, né? Pautado na entrega de anúncios, pautado nas experiências que monetizam, e isso vai comunicando um certo tipo de sociedade e de modo de ser e estar para essas pessoas. E a gente precisa se questionar sobre isso e entender e parar para pensar, né, na verdade, quais são as contrapartidas de crescer brincando exclusivamente em espaços comerciais, crescer aprendendo exclusivamente com experiências que são atravessadas por marcas também, e como tudo isso vai invadindo as nossas experiências nos diversos âmbitos, né? Então, penso que em termos de regulação a gente precisa ampliar o olhar para o que é essa comunicação mercadológica que conversa com crianças e adolescentes também no ambiente digital, para questionar o modo como esses produtos e serviços estão se colocando à venda e se tornando disponíveis, né? E aí, nos termos deles, muitas vezes, a indicação é de uma determinada idade, mas isso não significa que, na prática, as medidas de segurança respondam a só haver usuários com esse tipo de idade lá, e mais que isso, a gente precisa olhar, de novo, como a gente já falou em outro momento aqui, para os nossos modos de dar resposta a partir do nosso lugar, inclusive de sul global, de Brasil, a essas demandas, né? Então, às vezes, quando nas plataformas a gente encontra assim, essa plataforma ou esse serviço ele não é indicado para pessoas com menos de 13 anos. Esse não é o olhar que necessariamente a gente tem para aquilo ali, e isso também está posto a partir da classificação indicativa, que é um outro indicador que a gente tem no país, para ver qual é a recomendação que, com base nos critérios que são adotados pela classificação indicativa, é colocada como uma sugestão, uma indicação
de para quem aquele tipo de conteúdo que circula ali naquela plataforma é indicado, né? Então, por exemplo, o Instagram pode dizer que ele não é indicado para pessoas com menos de 13 anos, mas a classificação indicativa do Ministério da Justiça e Segurança Pública, ela vai dizer que, na verdade, no Brasil, de acordo com as regras e termos que a gente tem, ela não é indicada para pessoas com menos de 16 anos, né? E isso pondera exclusivamente aqueles critérios que estão ali sendo avaliados por eles, que tem a ver com drogas, violência, inclusive na linguagem, né, sexo explícito, então uma série de medidas que precisam ser adotadas e consideradas para pensar o que a gente vai entender que é um lugar importante, adequado, interessante ou não, das crianças estarem frequentando, vamos dizer assim, se a gente chamar, né, esses aplicativos de lugar, pensar neles como espaços, mas que relações estão postas ali também, que são dessas mais visivelmente contestáveis, como o abuso sexual, né, de crianças e adolescentes, o aliciamento, conteúdos extremistas, e essas que são menos perceptíveis no senso comum, como também experiências de risco, que é, por exemplo, esse atravessamento de discurso comercial em todas as experiências dos usuários dessas plataformas. Brenda, para a gente encerrar, são tantas informações, né, que a gente que lida, né, qualquer pessoa, tanto quem tem filho, quem não tem, enfim, todos nós lidamos com as crianças são parte da sociedade como qualquer outro ser humano, então acho que essa é uma discussão, muita gente, é óbvio, mas muita gente não se dá conta disso, e acho que é sobre isso que se trata, e eu queria te perguntar, né, mas assim, quem tá mais na lida ali com as crianças, no meio de tantas informações, de tantas complexidades que você trouxe, pode se questionar, né, mas o que eu posso fazer, né, enquanto a gente não tem a regulação ideal, enquanto a gente não consegue ter esse mundo ideal que protege os direitos das crianças, quem está na responsabilidade de cuidador, de tutor, né, de pai, de responsável pelas crianças, o que você diria sobre essa mediação, né? O que é essencial aí nessa presença, nessa lida com as crianças, para que seja possível proteger um pouco, né, nesse ambiente que é cheio de dificuldades. Acho que conversas, né, essa mediação, ela parte por entender o que está acontecendo dos dois lados. E às vezes, a gente que é o adulto na situação, né, a gente também não entende o que está acontecendo do outro lado, ou a gente não domina, em termos de tecnologia, uma determinada experiência. Mas isso, eu penso que isso é historicamente o papel das famílias, né? Em geral, as gerações mais novas, elas trazem informação que não faz parte do repertório da gente, né? Mas é quando a gente conversa que a gente se encontra, é quando a gente conversa que a gente encontra, inclusive, as lacunas das quais a gente não dá conta. E em que medida a gente pode ou precisa pedir ajuda a um ou a outro ator, a uma ou a outra pessoa, a um colega, a uma amiga, né? A alguém que você sabe, que conhece alguém que pode te recomendar um livro, te recomendar um material para ler, ou se você não tem tempo de ler, alguém que você confia que podia conversar com aquela criança ou aquele adolescente. Então, essa ponte, né? Eu acho que esse é o papel da gente como cuidadores diretos de crianças e adolescentes. A gente precisa ser ponte. E a ponte não significa que é só um tipo de transporte, né, enfim, de carro, de motocicleta, de ônibus que vai circular por lá. A gente tem muitos veículos que podem estar indo e vindo, eles têm configurações diferentes, mas a gente precisa ter esse acesso, né, a quem está do lado de lá, a como trazer para o lado de cá. E às vezes eu acho que não tem bala de prata, né? Não tem uma resposta certeira, porque as respostas vão ser múltiplas em função das possibilidades dessas pessoas. Mas é por isso que a gente precisa reforçar e dizer o que você falou, né? Precisamos dizer as obviedades. Isso não é da conta exclusiva de quem é a família ou o cuidador direto de uma criança. E parte desse processo tem a ver com ampliar o repertório dos adultos, né? A educação digital e midiática para os adultos das crianças é fundamental. A educação digital e midiática das crianças, ela está sendo prevista, ela vai entrar já
ano que vem, né, no currículo de escolas particulares e públicas aqui do Brasil, isso acontece nas escolas, então a importância dos ambientes escolares é definitiva, mas a gente precisa de processos comunitários, com a sociedade civil organizada, a gente precisa disso ganhando a cena pública, matérias e reportagens sobre isso, tudo isso vai ajudando a que a gente tenha uma cena, né, uma percepção coletiva dessa cena, para entender em que medida cada um de nós dá respostas que têm a ver com a sua atuação profissional, com o seu lugar de cuidador de uma criança, com o seu lugar também, que pode não ser de um cuidador direto de uma criança, mas que não exime você da responsabilidade que existe sobre crianças no nosso país, né? Então, como é que cada um de nós tem respostas para dar a partir do lugar que ocupa, da cena que desempenha, do papel que desempenha, nessa questão que é uma responsabilidade de todos nós. Brenda, muito obrigada pela conversa, muitos pontos importantíssimos. Às vezes a gente fica pensando na prática, né, no que fazer, mas às vezes é muito importante refletir sobre esse contexto amplo, complexo e realmente pensar nessa questão da responsabilização coletiva. Eu acho que a gente conseguiu fazer isso aqui. Então, muito obrigada, viu, por essa conversa. Eu que agradeço a oportunidade. Até a próxima. Até. Olha só, e assim a gente encerra aqui o nosso BDF Entrevista. Muito obrigada pela sua companhia de sempre. Aproveito para te lembrar que o nosso programa ele vai ao ar de segunda a sexta, sempre às 7 da noite, tanto no YouTube do Brasil de Fato, quanto na Rede TVT. Então eu te vejo numa próxima. Tchau!